E se a diferença entre a vida e a morte fosse apenas um olhar atento de quem ninguém costuma notar? Naquele quarto de hotel de luxo, a arrogância estava prestes a custar um preço que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Mas o destino tinha outros planos. Clara enxugou o suor frio que escorria pela sua testa com a manga do uniforme cinza, sentindo o tecido áspero arranhar sua pele cansada, enquanto empurrava o pesado carrinho de limpeza pelo corredor interminável do quinto andar do Hotel Royal Plaza, um dos mais luxuosos de São Paulo. O relógio, em seu pulso, um modelo antigo com a pulseira gasta, marcava quase 8 da noite, e cada tic-tac parecia ecoar a exaustão que vibrava em seus ossos, lembrando-a cruelmente de que ela ainda tinha 3 suítes presidenciais para limpar antes que pudesse finalmente pegar os 2 ônibus lotados que a levariam de volta para a periferia. Suas costas gritavam em protesto, uma dor aguda e constante na região lombar, e seus pés latejavam violentamente dentro dos sapatos brancos ortopédicos obrigatórios, transformando cada passo em uma pequena tortura silenciosa. Mas ela não podia reclamar. Não podia se dar ao luxo de sentir pena de si mesma, pois aquele emprego, apesar de sugá-la até a última gota de energia, pagava melhor do que qualquer outro que ela já tivera. E as contas médicas da mãe não esperavam pela sua disposição. Com um suspiro profundo, ela parou diante da porta da suíte 507, a mais cara do andar, e bateu 3 vezes com os nós dos dedos calejados, seguindo rigorosamente o protocolo frio e impessoal do hotel. Serviço de quarto. Limpeza! Anunciou ela, sua voz soando rouca no silêncio opressivo do corredor acarpetado. Mas não houve resposta, apenas um vazio que parecia engolir suas palavras. Clara passou o cartão mestre na fechadura eletrônica, o bip suave soando como um convite para mais trabalho, e empurrou a porta pesada, já mentalmente preparada para o cenário de caos e desperdício que os ricos costumavam deixar para trás, com toalhas molhadas jogadas como lixo e restos de comida exótica apodrecendo em bandejas de prata. No entanto, ao entrar, o que encontrou fez seu coração falhar uma batida, pois a suíte 507 estava imersa em uma penumbra melancólica, estranhamente organizada, quase intocada, exceto por uma presença solitária e perturbadora. Um homem estava sentado no sofá de couro italiano da sala de estar, imóvel como uma estátua de mármore, ainda vestido com uma calça social de corte impecável e uma camisa branca de grife, com os 2 primeiros botões abertos, revelando um pescoço tenso, e seus olhos estavam fixos na tela brilhante de um notebook sobre a mesinha de centro. Mas suas mãos não se moviam, não digitavam, apenas repousavam mortas ao lado do corpo. A expressão no rosto daquele homem era um abismo, um vazio existencial tão profundo que Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, pois ela reconheceu aquele olhar imediatamente. Era a mesma expressão perdida, a mesma ausência de luz que seu pai, seu Antônio, carregava nos olhos nos últimos meses de vida, quando a esperança já havia abandonado seu corpo cansado. Desculpe, senhor, disse ela, a voz tremendo levemente, já recuando com o carrinho. Tentando se tornar invisível, eu bati, mas não ouvi resposta. Voltarei mais tarde. O homem, Henrique, nem sequer piscou, nem desviou o olhar da tela luminosa que parecia hipnotizá-lo. E sua voz cortou o ar com uma frieza metálica, sem emoção, sem humanidade. Pode fazer seu trabalho. Eu não vou sair. Apenas faça o que tem que fazer e finja que eu não estou aqui. Ele não se moveu 1 milímetro. Continuou ali, petrificado em sua própria angústia, e Clara hesitou na soleira da porta, dividida entre o instinto de fugir daquela atmosfera pesada e a necessidade urgente de terminar seu turno, sabendo que se deixasse aquela suíte para depois, perderia o ônibus das 9h30, e só chegaria em casa de madrugada. Vou começar pelo quarto. Senhor, com sua licença, murmurou ela, empurrando o carrinho para dentro, sentindo-se uma intrusa em um momento de dor privada. E Henrique apenas assentiu com a cabeça, um movimento mecânico e rígido que parecia custar-lhe um esforço sobre-humano. Clara foi direto para o quarto. Trocou as toalhas felpudas do banheiro com gestos rápidos e eficientes. Refez a cama king size, que mal parecia ter sido usada.
notando com estranheza que os lençóis do lado esquerdo estavam violentamente revirados, como se ele tivesse passado a noite lutando contra demônios invisíveis, enquanto o lado direito permanecia liso, frio, intocado, um testemunho silencioso de sua solidão. Ao voltar para a sala com cuidado, tentando não fazer barulho com as rodas do carrinho, ela o viu na mesma posição. Mas algo havia mudado. Um detalhe sutil que fez o sangue de Clara gelar em suas veias. Henrique agora tinha a mão esquerda apoiada na coxa, apertando o tecido fino da calça com uma força desnecessária, os nós dos dedos brancos de tensão. Clara começou a limpar a mesa de jantar de vidro, recolhendo os poucos copos de cristal usados, quando seus olhos, treinados pela tragédia pessoal, pousaram na perna esquerda do homem, aquela que ele tocava com tanta insistência, quase com desespero. A perna estava inchada, não de uma forma óbvia que qualquer um notaria, mas o suficiente para que a calça social de alfaiataria marcasse a diferença de volume entre um membro e o outro, esticando o tecido de forma anormal. E havia algo mais, algo aterrorizante. Pequenas manchas avermelhadas, discretas mas mortais, subiam pela panturrilha, visíveis porque a calça tinha subido um pouco quando ele cruzou a perna, revelando a pele inflamada. Clara sentiu um nó apertar seu estômago com violência, uma náusea súbita provocada pela memória traumática. Pois aquilo era familiar, perigosamente, dolorosamente familiar. Ela fingiu continuar limpando, passando o pano de microfibra sobre a superfície da mesa, sem ver realmente o que fazia, enquanto observava discretamente, com um coração batendo descompassado contra as costelas. Henrique mudou de posição no sofá, e ela viu, com clareza cristalina, quando ele fez uma careta de dor súbita, mordendo o lábio inferior, e sua mão apertou a coxa com mais força ainda, os dedos afundando no músculo rígido, como se tentasse arrancar a dor com as próprias unhas, como se a pressão pudesse aliviar o fogo que queimava lá dentro. Desculpe a pergunta, senhor. Clara arriscou, sua voz saindo mais alta do que pretendia, impulsionada por um medo que não era dela. Parando ao lado do sofá com o pano de limpeza apertado entre as mãos trêmulas. O senhor está bem? Parece sentir dor. Henrique respondeu rápido demais, defensivo, como se a pergunta fosse um ataque pessoal à sua fortaleza impenetrável. Estou ótimo. Sou cansado. Não é da sua conta. É que eu notei sua perna, senhor, insistiu ela, dando um passo à frente. Ignorando o sinal de perigo em sua voz, ela parecia inchada. Não é nada, cortou ele, ríspido, virando o rosto para encará-la com olhos escuros e fundos, cercados por olheiras profundas que denunciavam noites insones. Devo ter batido em algum lugar. Acontece. Agora, por favor, termine seu trabalho e me deixe em paz. Clara mordeu o lábio, sentindo o gosto metálico do medo, sabendo que não deveria insistir, que não era problema dela, que hóspedes ricos odiavam quando a criadagem se metia em suas vidas perfeitas. E ela já vira colegas serem demitidas por muito menos do que um olhar torto. Mas aquelas manchas vermelhas, aquele inchaço sutil, o jeito desesperado como ele tocava a perna, tudo aquilo gritava em sua mente, trazendo de volta a imagem de seu pai na cama do hospital conectado a tubos, lutando por ar. Perdão, senhor, mas isso não parece um hematoma normal, disse ela, a voz firme, apesar do tremor nas mãos, mantendo o tom respeitoso, mas carregado de uma urgência vital. Meu pai teve algo muito parecido há 2 anos. Começou assim, exatamente assim, com a perna inchada e aquelas marquinhas vermelhas que pareciam inofensivas pela primeira vez. Henrique parou de olhar para o computador e olhou diretamente para ela. Realmente para ela, não como se olhasse para um móvel. E Clara viu a exaustão em sua alma. E o que era? Perguntou ele, com um tom de ceticismo, misturado com uma curiosidade relutante, sem acreditar realmente que uma faxineira pudesse ter alguma resposta útil para suas dores. Trombose, respondeu Clara, a palavra pesada saindo de sua boca como uma sentença. O médico disse que era grave.
Meu pai precisou ser internado às pressas, porque o coágulo podia se soltar a qualquer momento e ir direto para o pulmão. O homem franziu a testa. E por um segundo, apenas um segundo, a máscara de executivo intocável caiu. E Clara viu o medo cru em seus olhos. Eu já consultei 3 médicos esta semana, disse Henrique, voltando a olhar para o notebook com uma obstinação que beirava a loucura, tentando erguer novamente as muralhas que Clara havia trincado. Todos, absolutamente todos, disseram que é apenas fadiga muscular, cansaço acumulado. Estou viajando muito, pegando voos internacionais longos, dormindo pouco em poltronas de avião. É normal sentir dores. Mas os médicos examinaram direito, senhor? Clara insistiu, sentindo o coração martelar na garganta, sabendo que estava ultrapassando todos os limites hierárquicos, que estava colocando seu emprego em risco a cada palavra. Mas a imagem de seu pai morrendo não a deixava recuar. Fizeram um ultrassom? Fizeram exames de sangue específicos? Fizeram um exame físico, respondeu ele com impaciência, a voz subindo uma oitava, irritado com a audácia daquela mulher simples. Disseram que não era necessário o ultrassom, que eu estava exagerando por causa do estresse, que era psicossomático. Clara apertou o pano de limpeza com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ela deveria calar a boca, terminar o trabalho, sair daquele quarto frio e ir embora para sua vida. Mas a voz da consciência gritava mais alto. Os médicos também ignoraram os sintomas do meu pai no começo, disse ela. A voz baixa e carregada de uma tristeza antiga. Disseram que era dor muscular, mas circula, coisas da idade. Quando finalmente descobriram a trombose, já era tarde demais. O coágulo tinha subido, entrado no pulmão. Foi uma embolia pulmonar. Ele quase morreu, senhor. Foi por um milagre que sobreviveu naquele dia. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase sufocante. Henrique não respondeu imediatamente, mas também não a mandou embora aos gritos como ela esperava. Ele olhou para a própria perna, para as manchas vermelhas, que pareciam pulsar sob a luz artificial do lustre de cristal, e a dúvida começou a corroer sua certeza absoluta. Quanto tempo seu pai teve esses sintomas, antes de piorar? Perguntou ele, a voz sumindo, quase um sussurro envergonhado. 1 ou 2 semanas, respondeu Clara, dando um passo cauteloso em direção a ele. Mas quando piorou, foi rápido, senhor. Foi de 1 hora para outra. Ele estava tomando café na cozinha de manhã e à tarde estava entubado na unidade de terapia intensiva, lutando pela vida. Henrique passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos com força. E pela primeira vez Clara reparou como ele parecia devastado, não apenas pelo cansaço físico, mas por um peso emocional esmagador que ele carregava sozinho. Eu tenho uma reunião, a reunião mais importante da minha carreira. Amanhã cedo, disse ele, falando mais para si mesmo do que para a faxineira à sua frente, confessando seus medos para uma estranha. Não posso cancelar. São investidores japoneses que voaram de Tóquio especialmente para me ouvir. Se eu perder essa reunião, perco o contrato. São meses, anos de trabalho jogados no lixo. Clara terminou de limpar a mesa em silêncio, processando a informação. Não era o lugar dela julgar o que era mais importante na vida de um homem rico, o que ela sabia sobre contratos milionários e investidores internacionais. Ela limpava banheiros para ganhar um salário mínimo e sustentava a casa sozinha. Mas ela sabia sobre a vida, sabia sobre a morte, e sabia com absoluta certeza que aquele homem estava correndo perigo mortal. Senhor, disse ela, parando de limpar e olhando nos olhos dele com uma intensidade que o desarmou. Eu não sou médica, não tenho diploma e não entendo nada de negócios ou de ienes. Mas eu entendo de perder gente que a gente ama, e sei reconhecer quando alguém está precisando de ajuda, mas é orgulhoso demais para pedir. Henrique levantou os olhos para ela novamente, e dessa vez o olhar era diferente, vulnerável, despido da arrogância de classe. Como era o nome do seu pai? Perguntou ele, suavemente. Antônio, respondeu ela, surpresa com a pergunta pessoal. Antônio Silva. Por quê? Só queria saber, disse ele,
desviando o olhar. O meu nome é Henrique. Henrique Vasconcelos. Clara assentiu, reconhecendo a tentativa dele de estabelecer uma conexão humana, de descer do pedestal. O que você acha que eu deveria fazer, Clara? Perguntou Henrique, lendo o nome dela bordado no crachá do uniforme. Acho que o senhor deveria ir ao hospital agora, respondeu ela sem hesitar. Firme como uma rocha. Não amanhã, não depois da reunião com os japoneses, agora, e deve exigir um ultrassom Doppler. Foi o exame que salvou meu pai. Henrique olhou para o relógio de pulso, um Patek Philippe, que valia mais do que a casa de Clara inteira. São 8:30 da noite, argumentou ele. A lógica empresarial tentando vencer o medo. Minha reunião é às 9 da manhã. Se eu for ao hospital público ou privado agora, vou passar a noite inteira lá. Fazer exames, esperar resultados. Não vou conseguir estar na reunião em condições, e se não for nada, vou perder tudo por um alarme falso. E se tiver um coágulo viajando para o seu pulmão agora mesmo, enquanto a gente conversa, Clara rebateu. Dura, implacável. Os investidores vão ficar muito impressionados se o senhor cair morto na frente deles durante a apresentação? A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia, mas era a verdade nua e crua. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando o choque daquelas palavras. Então, ele fez algo que surpreendeu Clara. Ele riu. Foi uma risada curta, seca, sem humor, mas genuína. Você é bem direta, não é? Disse ele. Desculpe, murmurou Clara, abaixando a cabeça. Eu passo dos limites às vezes. Minha mãe sempre diz isso. Não, Henrique, balançou a cabeça. Não se desculpe. Eu preciso de alguém direto. Todos ao meu redor, meus assistentes, meus advogados, só dizem o que eu quero ouvir. Só massageiam meu ego. Ele olhou para a perna inchada novamente, o conflito interno evidente em seu rosto contraído. Sabe quanto tempo eu trabalhei nesse projeto? Perguntou ele. 8 meses. Negociando, ajustando propostas, sacrificando meus finais de semana. Amanhã, minha empresa decola de vez ou quebra. E se o senhor morrer? Clara perguntou simplesmente. Aí a empresa não vai decolar nunca. E nem o senhor. Henrique se levantou com dificuldade, fazendo uma careta de dor quando o peso do corpo recaiu sobre a perna esquerda, e mancou até a janela panorâmica, que dava para a cidade iluminada de São Paulo. Eu construí tudo isso do zero, disse ele baixinho, olhando para as luzes distantes. Comecei com nada. Perdi amigos, perdi minha esposa, perdi minha vida pessoal. E agora você quer que eu jogue tudo fora por causa de uma perna inchada? Clara se aproximou, devagar. Eu não quero que o senhor jogue nada fora. Quero que o senhor viva para aproveitar o sucesso. De que adianta ser o homem mais rico do cemitério? Henrique virou-se da janela e a máscara de CEO, implacável, havia desaparecido completamente, restando apenas um homem assustado diante da mortalidade. Se eu for ao hospital agora, começou ele, a voz trêmula, pesando cada sílaba, como se fosse chumbo, eu perco a reunião. Não tem como fazer os dois. É o hospital ou o contrato da minha vida. Clara sustentou o olhar dele, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Se ela estivesse errada, se fosse apenas uma cãibra, ela teria destruído a carreira daquele homem. Mas a intuição gritava em seu peito, uma certeza visceral, que vinha do amor por seu pai. Eu acho que o senhor não deveria arriscar, repetiu ela. Mas a decisão é sua. Eu sou só a camareira. Não, disse Henrique, caminhando mancando até o sofá e pegando o celular. Você é a única pessoa em semanas que falou comigo como se eu fosse um ser humano, e não uma conta bancária. Ele desbloqueou a tela, seus dedos pairando sobre a lista de contatos. Clara viu a hesitação, o medo de apertar o botão que implodiria sua vida profissional. Vou ligar, disse ele, com um suspiro que parecia arrancar um pedaço de sua alma. Vou cancelar. Vou avisar os sócios, o advogado, os japoneses. Clara ficou ali, paralisada, fingindo organizar os produtos de limpeza no carrinho. Enquanto testemunhava o desmoronamento do mundo de Henrique, a primeira ligação foi para os sócios.
Henrique teve que afastar o telefone do ouvido por causa dos gritos do outro lado. Teve que repetir 3 vezes, com voz firme, que não era um blefe, que era uma emergência médica. A segunda foi para o advogado, que tentou argumentar, ameaçar, implorar, mas Henrique se manteve irredutível. A terceira, e a mais dolorosa, foi para o representante dos investidores. Henrique falou em um inglês perfeito, mas sua voz quebrava. Explicou a situação, pediu desculpas, ouviu um silêncio gelado e uma resposta curta antes de a linha cair. Quando desligou, jogou o celular no sofá com violência. Pronto, disse ele, com um sorriso amargo e os olhos marejados. Acabei de perder o maior contrato da minha vida. Ou salvou sua vida para fazer contratos ainda maiores, sugeriu Clara, tentando oferecer algum consolo. Você é otimista demais, bufou ele. Vou descer. Meu motorista vai me levar ao hospital sírio-libanês. Obrigado, Clara. De verdade, obrigado por não ter calado a boca. Ele saiu mancando pelo corredor, deixando Clara sozinha na suíte vazia, cercada pelo luxo silencioso e pela dúvida avassaladora. Será que ela tinha feito a coisa certa? E se não fosse nada? A noite de Clara foi um tormento. Ela terminou seu turno no piloto automático. Pegou os ônibus lotados, chegou em casa, beijou a testa da mãe doente. Mas sua mente estava presa na suíte 507. Só conseguiu dormir de madrugada, a exaustão vencendo a ansiedade. Na manhã seguinte, foi acordada pelo toque estridente de seu celular velho. Número desconhecido. Alô? Atendeu ela, sonolenta. Clara? É? O Henrique. A voz dele estava rouca, fraca, mas carregada de uma emoção indescritível. Clara sentou-se na cama num pulo, o coração disparando. Oi, seu Henrique. Como foi? Houve um silêncio longo do outro lado, onde só se ouvia a respiração dele e o bip rítmico de máquinas hospitalares. Você salvou a minha vida, disse ele finalmente. E a voz quebrou no choro. Tinha um coágulo enorme. Clara. Enorme. Na veia femoral profunda, os médicos disseram que se eu tivesse esperado até a manhã seguinte, se tivesse entrado naquela reunião, a pressão do estresse teria feito ele se soltar. Eu teria morrido na sala de conferências. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Graças a Deus, sussurrou ela. Graças a você, corrigiu ele. Estou na unidade de terapia intensiva agora, observa. Mas fora de perigo. O contrato. Eles fecharam com outra empresa. Perdi tudo o que construí no último ano. O senhor não perdeu tudo, disse Clara, suavemente. O senhor está vivo. Uma semana depois, Clara foi chamada na recepção do hotel. Havia um pacote para ela. Dentro, uma caixa branca elegante com um laço de cetim. Ao abrir, encontrou um smartphone de última geração, um modelo que custava o salário de um ano inteiro dela. Junto, um bilhete manuscrito. Para que você nunca mais precise hesitar em ligar para salvar alguém, e para que eu possa te ligar com gratidão eterna, Henrique. Clara tentou devolver, argumentou com a recepção, mas disseram que era a ordem expressa do hóspede ventilada. Naquela noite, ela ligou para o número salvo na agenda do aparelho novo. Eles conversaram por horas, não como faxineira e milionário, mas como 2 sobreviventes. Henrique contou sobre a solidão do hospital, sobre como, apesar de ter centenas de contatos de amigos e parceiros de negócios, a única pessoa com quem ele queria falar era a camareira que teve coragem de dizer a verdade. Ele confessou que a perda do contrato tinha deixado um vazio, mas também um alívio estranho. Ele estava vivo. E pela primeira vez em anos, isso parecia ser o suficiente. A voz de Clara, simples, acolhedora, cheia de sabedoria popular, tornou-se sua âncora naqueles dias de recuperação. Meses se passaram, transformando a estranha conexão telefônica em uma amizade sólida. Henrique recebeu alta, fez fisioterapia e voltou à sua rotina. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. O homem que vivia para os números agora buscava propósito. Clara continuou sua vida de luta, mas agora com um amigo secreto que a ouvia todas as noites. Certo dia, Henrique apareceu na porta da casa humilde de Clara, na periferia.
O carro importado chamava atenção na rua de terra batida, mas ele não se importava. Ele usava jeans e camiseta, parecia 10 anos mais jovem sem o terno e o peso do mundo nas costas. Vim te buscar, disse ele, sorrindo como um menino. Para onde? Perguntou Clara, limpando as mãos no avental, envergonhada pela simplicidade de sua casa. Para jantar e para te fazer uma proposta. Ele a levou a uma pizzaria simples no bairro dela, recusando-se a ir a lugares chiques, onde ela pudesse se sentir desconfortável. Entre fatias de pizza e risadas, ele pegou a mão dela sobre a mesa de plástico. Clara, eu vendi parte das minhas ações na empresa antiga, revelou ele, os olhos brilhando com uma nova luz. Comprei um terreno enorme no interior, perto da serra, um lugar de paz. Clara o ouvia, hipnotizada. Vou construir um centro de reabilitação, continuou ele, especializado em recuperação cardiovascular, para pessoas que, como eu e seu pai, foram pegas de surpresa pela doença. Mas não será um hospital de luxo só para ricos. Uma parte dos leitos será gratuita, subsidiada, para quem não pode pagar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Isso é lindo, Henrique. Seu pai estaria orgulhoso. Quero que se chame Centro Antônio Silva, disse ele. Clara engasgou, levando a mão à boca. E quero que você trabalhe comigo, não limpando quartos. Quero que você seja a coordenadora de acolhimento. Quero que você use essa sua empatia, esse seu dom de ver a dor dos outros, para ajudar os pacientes e as famílias. Vou pagar seus estudos. Você vai se formar. Vai aprender gestão. Clara tentou recusar. Disse que não tinha capacidade, que era só uma faxineira, mas Henrique foi irredutível. Você salvou minha vida, porque viu o que os especialistas não viram. Você tem o que nenhum diploma compra. Humanidade. 2 anos depois, o Centro de Reabilitação Antônio Silva foi inaugurado. Era um dia de sol brilhante. Clara estava lá, não com uniforme cinza, mas com um vestido elegante, formada em gestão hospitalar, ao lado de Henrique. Durante o discurso de inauguração, Henrique pegou o microfone e olhou para a multidão, mas seus olhos buscavam apenas ela. Muitos de vocês veem este prédio e pensam em medicina, em ciência, disse ele, a voz embargada. Eu vejo coragem. A coragem de uma mulher que arriscou seu emprego para salvar um homem arrogante que não merecia sua compaixão. A coragem de falar a verdade quando o silêncio seria mais seguro. Ele chamou Clara ao palco. Diante de todos, médicos, políticos, pacientes, ele não apenas o agradeceu. Ele se ajoelhou. Clara, você me ensinou a viver. Quer continuar me ensinando todos os dias pelo resto das nossas vidas? Casa comigo? O sim de Clara foi abafado pelos aplausos e pelas lágrimas de emoção de todos os presentes. Vida de ambos mudou para sempre. Não por causa de um contrato milionário, mas por causa de um momento de atenção, de um gesto de cuidado. Clara e Henrique provaram que o amor e a bondade são as forças mais poderosas do universo, capazes de curar corpos e unir almas de mundos opostos. E no final, a verdadeira riqueza não estava na conta bancária de Henrique, mas no coração gigante de Clara. Às vezes, o anjo que salva sua vida não tem asas, tem apenas mãos calejadas e um coração atento. E você, teria a coragem de Clara para falar a verdade, mesmo correndo riscos? Ou já foi salvo por alguém inesperado? Conte sua história nos comentários, queremos muito saber. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem você ama. Até a próxima história emocionante.